A identidade além da falha. Você já sentiu como se tudo dentro de você estivesse desmoronando, mesmo que por fora aparentava estar tudo bem? Esse vídeo não é sobre aquela felicidade de vitrine como vemos nas redes sociais, mas sobre questões sensíveis que quase ninguém tem coragem de falar. Nesse vídeo vamos falar sobre falhas e ao perdão mais difícil para se conseguir. O auto-perdão. Vamos começar falando do labirinto da autoacusação. Existe um peso que não se carrega nos ombros, mas na alma. É uma sensação sutil, mas persistente, de que há algo fundamentalmente errado com quem você é. Talvez você tenha acordado hoje com o eco de uma conversa que terminou mal, ou com a lembrança de uma oportunidade que você mesmo sabotou. A nossa mente tem uma tendência cruel, ela adora transformar verbos em substantivos. Você não apenas mentiu, você se torna um mentiroso. Você não apenas fracassou em um projeto, você se torna um fracassado. Você não apenas feriu alguém, você se torna uma pessoa ruim. Nesse processo de autoconfissão distorcida, você começa a construir uma lápide para si mesmo enquanto ainda está vivo. Você se enterra sob os escombros das suas decisões passadas. Mas hoje, precisamos estabelecer uma fronteira inegociável na sua consciência. Existe uma diferença enorme entre o que você faz e o que você é. O erro é um evento no tempo. Sua identidade é uma construção eterna. Entender isso não é um exercício de autoindulgência, é um ato de justiça com a sua própria existência. Primeira parte: a anatomia da culpa e a sombra. A culpa, em sua essência biológica e espiritual, deveria ser um sistema de navegação. Como a dor física nos avisa que encostamos a mão em uma chapa quente, a culpa deveria nos avisar que violamos nossos próprios valores. O problema é quando o alarme trava e o barulho se torna ensurdecedor. Muitos de nós vivemos no que a psicologia chama de ruminação. É o ato de mastigar a própria dor indefinidamente. Carl Jung nos ensinou sobre a sombra, aquela parte de nós que preferia não ver a dor. Quando você comete um erro e se recusa a integrá-lo, esse erro cai na sombra. E Jung foi categórico. Até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida, e você o chamará de destino. Se você não admite o seu erro como uma parte falha da sua jornada, ele passa a te governar nos bastidores. Você começa a escolher relacionamentos ruins porque acha que merece, ou recusa promoções porque sabe quem você é de verdade na escuridão. O justo que cai 7 vezes e se levanta, como diz Provérbios, só consegue fazer isso porque ele não fica sentado no chão discutindo com a poeira. Ele entende que a queda é um dado da realidade, mas a permanência no chão é uma escolha de identidade. Parte 2: a humanidade por trás da falha. Precisamos falar sobre a natureza do erro. Muitas vezes, nos punimos como se fôssemos seres oniscientes que escolheram o mal de forma absoluta. Mas, como observou Maquiavel, a cegueira é mais comum que a maldade pura. Olhe para trás com honestidade intelectual. Aquele erro que hoje te assombra foi cometido por uma versão sua que estava sob pressão, que carecia de ferramentas emocionais, que talvez estivesse tentando sobreviver a uma dor que nem sabia que tinha. Isso não retira a sua responsabilidade. As consequências ainda batem à porta, mas altera a natureza da sentença. Veja o exemplo de Davi. Ele não foi um pecador de erros pequenos. Ele cometeu adultério e planejou um assassinato. A queda dele foi pública e devastadora. No entanto, o Salmo 51 não é o texto de um homem que desistiu de si mesmo. Quando ele pede, cria em mim um coração puro, ele está reconhecendo que sua estrutura antiga quebrou, mas o arquiteto ainda está lá. O arrependimento maduro é a capacidade de olhar para o próprio rastro de destruição e dizer: eu fiz isso é meu, mas isso não é tudo o que eu posso ser. Parte 3: o erro como alquimia do caráter. Platão nos lembra que a educação da alma passa pelo reconhecimento da própria ignorância. Se você nunca errasse, você seria um tirano de si mesmo, inflado por uma perfeição ilusória. O erro tem uma função pedagógica brutal. Ele nos torna humildes. E a humildade é o único terreno onde a verdadeira sabedoria pode crescer. Integrar o erro à sua história é como a técnica japonesa do kintsugi, onde cerâmicas quebradas são coladas com ouro. A peça não volta a ser o que era, ela se torna algo novo, onde as cicatrizes são a parte mais valiosa. Quando Paulo escreve aos Romanos que,
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está revelando uma lei da física espiritual. A profundidade do buraco que você cavou muitas vezes determina a altura da estrutura que a graça pode construir. O seu erro não é um ponto final, é o adubo. O que cheira mal hoje é o que nutrirá as raízes da sua força amanhã. Parte 4. A libertação para o futuro. O maior perigo de não se perdoar é a autossabotagem profética. Se você acredita que é um erro, você subconscientemente criará situações para confirmar essa crença. Você afasta quem te ama, porque a aceitação do outro gera dissonância cognitiva. Como eles podem me amar se eu sei que sou um lixo? Jesus, ao dizer à mulher adúltera, vai e não peques mais, estava dando a ela um presente que o mundo raramente oferece: o futuro. O mundo quer que você fique no vai e lembre-se disso para sempre. A religiosidade tóxica quer que você fique no vai e sinta-se culpada até que eu decida o contrário. Mas a voz da verdade diz que o passado foi pago. O não peques mais não é uma ameaça, é uma transferência de confiança. É Deus dizendo: eu confio na sua capacidade de fazer diferente, por isso te liberto do que você fez atrás. O auto-perdão é, portanto, o ato de concordar com Deus. É parar de tentar ser um juiz mais rigoroso do que o Criador do universo. Esta é uma expansão focada na ética da reparação e na psicologia da reconstrução. Parte 5. A ética da reparação, construindo sobre os destroços. Muitas pessoas confundem auto-perdão com amnésia moral. Elas acreditam que, para se sentirem bem, precisam fingir que o estrago nunca aconteceu. Mas o perdão sem reparação é uma anestesia que não cura a ferida, apenas mascara a infecção. A verdadeira profundidade da alma se revela no que fazemos depois que o erro é admitido. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, defendia que a virtude não é um estado passivo, mas uma prática. Para ele, a justiça é restaurativa. Se o seu erro deixou um rastro de dor, o auto-perdão maduro não sussurra: esqueça tudo. Ele te dá a força para perguntar: o que eu posso restaurar? Na tradição judaico-cristã, existe o conceito de techuvá, frequentemente traduzido apenas como arrependimento. Seu significado original é retorno. E esse é o ato de voltar ao caminho correto. Mas a techuvá exige que, se você roubou algo, você devolva. Se mentiu, que restabeleça a verdade. Se feriu, que busque a reconciliação, se for possível e seguro para o outro. Dietrich Bonhoeffer, teólogo que enfrentou o regime nazista, falava sobre a graça barata. Ele dizia: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina, é o perdão sem confissão pessoal. O auto-perdão profundo não é barato. Ele reconhece que, embora você não seja o seu erro, você é o zelador das consequências dele. Há uma dignidade enorme em olhar para alguém que você feriu e dizer: eu errei, e estou aqui para assumir o peso disso. Isso não te diminui, isso te agiganta. A reparação é o que separa o remorso, que é apenas tristeza egoísta por ter sido pego, do arrependimento, que é a dor amorosa por ter violado a integridade do outro. Parte 6. A dialética da permanência e da mudança. Aqui entramos em um paradoxo existencial que Hegel e os grandes pensadores da dialética exploraram. Como ser a mesma pessoa que errou e, ao mesmo tempo, ser alguém completamente novo. Você carrega a memória da falha, mas não a natureza da falha. Pense na lagarta e na borboleta. O DNA é o mesmo, mas a relação com o mundo mudou completamente. Se você permanece se punindo, você está tentando forçar a borboleta a rastejar de volta para o casulo. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que o desespero é a recusa em ser quem se é diante de Deus. Quando você se recusa a se perdoar mesmo após a reparação e o arrependimento, você está cometendo um ato de soberba intelectual. Você está dizendo que o seu critério de julgamento é superior ao da vida, da graça e da história. A Bíblia nos apresenta a figura de Pedro. Ele negou seu mestre 3 vezes sob o fogo do medo. O erro de Pedro foi de traição, de covardia. No entanto, no encontro à beira-mar após a ressurreição, Jesus não faz um tribunal sobre a negação. Ele faz uma pergunta sobre o presente: tu me amas? Isso nos ensina que a nossa reconstrução não se baseia em apagar o passado, mas em sobrecarregar o presente com novas intenções. A melhor forma de reparar um erro de desonestidade não é chorar sobre a mentira antiga, mas construir uma década de integridade inabalável. O tempo é o solvente que limpa a mancha da biografia, desde que o novo agir seja consistente. Não se engane.
O mundo pode tentar te manter algemado ao seu pior dia. O sistema, as redes sociais e até pessoas próximas podem ter o hábito de usar o seu passado como uma coleira. Mas a sua liberdade não depende da permissão deles. A sua liberdade depende da sua capacidade de olhar para o espelho e reconhecer o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor pelo destino. Ame a sua história, inclusive os capítulos sombrios, pois foram eles que destruíram o homem arrogante que você era para dar lugar ao homem consciente que você está se tornando. O erro foi o martelo, a dor foi o fogo, mas você é o aço. Como escreveu Victor Hugo. A suprema felicidade da vida é a convicção de que somos amados, amados por nós mesmos, ou melhor, amados apesar de nós mesmos. Aceite que você é uma obra inacabada. Perdoe o artesão pelas marteladas erradas no início da jornada. O que importa é que a mão ainda está na massa, e o sopro da vida ainda está no seu peito. Reflexão final. O processo da reconstrução. Pare de exigir de si mesmo o que o tempo ainda não te deu. A maturidade é um fruto que não amadurece no grito. Se você está em processo, você está vivo. E se você está vivo, a sua história ainda está sendo escrita. Não deixe que um capítulo ruim convença você de que o livro é um desastre. Olhe para suas cicatrizes hoje não como marcas de vergonha, mas como medalhas de sobrevivência. Você cometeu erros? Sim. Muitos. Talvez alguns irreparáveis aos olhos humanos. Mas você, a essência que respira aí dentro, não é um erro. Você é uma possibilidade de redenção em movimento. O próximo passo, o silêncio e o isolamento, alimentam a culpa. Por isso, eu te convido a quebrar esse ciclo agora. Use o espaço dos comentários como um altar de libertação. Não precisa contar o seu erro se não quiser, mas escreva: eu aceito o meu processo e escolho caminhar. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que vive sob a sombra de um fantasma do passado. Vamos criar uma rede de homens e mulheres que assumem suas falhas, mas recusam a escravidão da alma. E lembre-se, a luz que você carrega é maior do que qualquer sombra que você já projetou. Nos vemos no próximo vídeo.